Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Denise de Arte e na videoaula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre teatro. Vamos lá? Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho dessa arte maravilhosa de inventar histórias e do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando do teatro, nós estamos falando dessa arte de contar histórias, de que a gente usa encenações de histórias e por meios de diferentes gêneros, como drama, comédia, musical, tragicomédia, a gente acaba contando uma história. Vamos falar um pouquinho do que acontece antes da gente ser plateia e ver aquela magia do teatro. Bom, o teatro acontece em cenários. Cenários é onde é preparado especialmente para a narrativa e são eles encenados. Dentro do cenário nós temos os atores, que eles representam seus papéis seguindo o enredo, seguindo um texto, usando uma linguagem verbal e corporal previamente estudada e vestindo os figurinos e adereços apropriados. Então eu preciso do cenário, dos atores e dos figurinos para começar a estar compondo uma apresentação teatral. Um espetáculo teatral ele necessita de 3 elementos básicos: o texto, os atores e o público. O texto, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas ele vem escrito dessa forma, como quem cada um fala. Os atores, sem os atores para representar, o teatro não acontece, não é mesmo? E toda essa preparação é para nós, o público, a plateia. No entanto, para a composição de uma nova peça de teatro, são mobilizados outros elementos que contribuem para a ação, contribuem para a composição de uma peça de teatro. Para isso, é mobilizado elementos como a cenografia e o figurino. Aqui nós vemos os bastidores, né? A montagem de um cenário, as pessoas trabalhando aqui em cima do palco, aqui a parte do público, e aqui nós vemos uma apresentação nítida que pelo figurino elas representam sereias, né? A fonte de inspiração do dramaturgo, quem que é dramaturgo? Dramaturgo é a pessoa que pensa, idealiza e escreve uma peça de teatro, né? Então a inspiração de um dramaturgo para criar uma peça teatral, ela pode vir de expectativas vividas, experiências vividas, da sua imaginação, das narrativas que já existem, da observação do mundo, das pessoas ao seu redor, de diversas outras maneiras. O Paulo Gustavo, quando fez aquela Minha Mãe, Dona Hermínia, da Minha Mãe é uma Peça, ele começou no teatro, ele observava algumas coisas das tias e das mães. Foi a inspiração que ele compôs o personagem e toda a sua história. E o ator? Bom, o ator é a pessoa que interpreta os personagens. É ele quem faz o teatro acontecer. Só que para isso, os atores, eles precisam estudar muito, precisam estudar profundamente o texto teatral, para que ele possa construir o personagem e interpretar as cenas de uma forma que transmita os sentimentos e expresse ao público o que foi imaginado pelo escritor, pelo dramaturgo. A estrutura do personagem vai do ator exercitar o seu corpo para melhorar a sua performance, a sua atuação em cima do palco, definindo como vai ser o jeito que esse personagem vai andar, como ele vai sentar, rir, comer, ou seja, ele tem que pensar como que seria essa pessoa que ele está encenando e experimentando as possibilidades criativas da sua voz também. Bom, há muito trabalho antes da peça teatral ser apresentada. E quando enfim chega a apresentação da peça, que foi preparada e ensaiada, a plateia, ela assiste, aprecia, diverte-se e se emociona. Mas o teatro é coisa recente? Não, pessoal. O teatro ele vem desde tempos primórdios,
quando o homem fazia uso da arte cênica, das manifestações cênicas, né, para representar os seus rituais, interpretando um animal, interpretando mitos, contando uma história, representando deuses. Esse teatro, esse jeito que nós conhecemos hoje, com cenário, com palco, com plateia, ele surgiu lá na Grécia Antiga, no século VI. E isso foi o resultado de uma festa onde que eles faziam homenagem ao deus do vinho, Dionísios. E essa festa acabou criando essa tradição e assim surgiu o teatro. E foi lá também que surgiu essas máscaras como símbolo do teatro. O riso é a comédia e essa outra triste é a tragédia. Eram os dois tipos de teatro que tinham naquela época. Então, a partir daí, o teatro seguiu se desenvolvendo, com encenações contando histórias de heróis, de suas aventuras, de seus dramas, de seus conflitos, até que todo esse faz de conta, toda essa forma de contar história deu criação, deu expressão à linguagem teatral que acabou sendo criada, originando, classificando em diversos gêneros. O drama, quando é aquela coisa mais séria, envolve. A tragédia, que é quando algo muito ruim acontece. A comédia, que nós nos divertimos e rindo. Teatro de sombras. O teatro de rua. O stand-up e muitas outras formas de representar. Bom, pessoalzinho, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Um beijão e até lá!